Bom dia a todos. Peço autorização do colegiado para darmos início a mais uma sessão de nosso Tribunal Pleno. Gostaria de fazer o registro que, com muita honra, temos o colegiado completo hoje. Uma satisfação para nós. Estamos presidindo essa sessão. Com todos os conselheiros, auditores. Gostaria também de comunicar aos senhores, com nossa composição plena, que já encaminhamos ao governador Tampão para que ele faça a nomeação do auditor que passou no concurso passado. Aí nós teremos o colegiado completo. Então está na mão do governador já há uma semana, conselheiro Érico, para que ele faça a nomeação devida. Na fase da leitura de expediente, nós temos aqui um considerando da nossa Ordem dos Advogados, pedindo a suspensão de prazo no 11 de agosto, com relação ao dia do advogado, mais do que justo, e será atendido de pronto por este colegiado, se assim os senhores entenderem. Com certeza, excelência. Então, de acordo. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais nenhum expediente, passo à fase de indicações de propostas. Senhor presidente, nesse plenário, que me acautelei quanto ao pedido de cautelar formulado pela SESEX nos autos do processo número 13.560 de 2017, de que trato de representação com medida cautelar proposta pela SESEX em face da Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, em razão da contratação direta de 222 servidores para o preenchimento de diversos cargos naquela municipalidade, dentre os quais se tem médicos, enfermeiros, agentes de saúde e demais funções essenciais à funcionalidade daquele município, razão pela qual se observou a existência do periculum in mora reverso. Informa ainda que, em razão do acautelamento, concedi prazo de 5 dias para que o prefeito daquela municipalidade apresentasse razões de defesa e ou documentos relativos às supostas impropriedades, com fulcro no artigo 1º, inciso 4º, parágrafo 2º da resolução número 3 de 2012. Era isso que tinha que informar, excelência. Obrigado. Continua facultada a palavra, conselheiro Júlio Pinheiro. Gostaria de tirar de pauta o processo 10.187/2013. Retirado de pauta pelo relator. Além do que, excelência, me desculpe, faltou? Sim. Registrar meu impedimento no processo número 8 da pauta, que pertence ao conselheiro Júlio Pinheiro, cujo processo é 1020 de 2016. Peço feito a o registro do impedimento. O meu impedimento. O registro do Ainda meu continua facultada a palavra na fase de indicação de propostas. Pedido de vista pode ser agora também, excelência? O que o senhor quiser. Oh, muito obrigado. Então, Até também, pelo afeto, volto a dizer, Vossa Excelência tem direito a fazer seus pedidos de vista. lhe agradeço, excelência, do fundo do coração. Um ele acaba de tirar de pauta e o outro é o 11.084 de 2014, é só porque ele não multa pelo ACP e este conselheiro continua multando, excelência. Não sei se posso fazer uma preliminar, não sei, porque é conhecido já. Vista para o conselheiro. Vista então, decano. excelência. Pronto. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o presidente do Tribunal de Contas pela inauguração da teleauditoria que ocorreu na Escola de Contas e que é um grande avanço para o nosso tribunal. Com isso, nós vamos economizar bastante, principalmente naqueles interiores que têm dificuldade de locomoção. E o tribunal está de parabéns, mais um avanço que o tribunal alcança nesses anos que só avançamos, com o processo eletrônico, agora com a teleauditoria, e assim vamos avançando, excelência. Está de parabéns a Vossa Excelência. E também eu gostaria também de parabenizar todos aqui pelo Dia dos Pais. Dia do Pai é um dia muito representativo para todos nós, e não só os conselheiros, mas todo o tribunal, e que possa ser um dia de reflexão e que cada um honre o seu pai, principalmente enquanto tem vida, porque depois ele não vai saber ou
você pode se arrepender. Então, parabéns, feliz Dia dos Pais a todos os conselheiros e a todos os funcionários do Tribunal de Contas, servidores e visitantes. Sabe as palavras, conselheira. Senhor presidente, Excelência, é rápido. Pois não. É só para ratificar as palavras da doutora Yara quanto aos Dias dos Pais, para nós todos. Sou feliz, tenho pai e mãe, graças a Deus. E segundo, para me pedir desculpas, a doutora Yara é rápida, também o parabenizo completamente igual a ela. Vossa Excelência realmente está fazendo um mandato dedicado ao Tribunal de Contas, atento. Então, mais uma vez, parabéns, Excelência. Senhor presidente, de igual forma, eu quero me congratular com Vossa Excelência pela iniciativa dessa parceria com a UEA e dizer que sempre foi um sonho nosso essa questão da ouvidoria, da auditoria virtual. Aliás, há um processo de um projeto, que inclusive o relator foi o conselheiro Josué, que poderia algumas ideias também serem acrescidas, se for o caso, Sim, claro. a esse projeto, que certamente vai ser de grande valia para todos nós. E aproveitando, agradecendo pelo Dia dos Pais, desejando a todos os pais aqui presentes, dos nossos servidores, auditores, procuradores e os nobres e distintos conselheiros, pela passagem do Dia dos Pais no próximo domingo, que todos estejam com muita saúde. Ainda facultada a palavra. Senhor presidente, Conselheiro Érico. inicialmente bom dia e renovo essas mesmas congratulações, parabenizações, me alio à feliz lembrança da conselheira Yara para homenagear todos os pais, todos os nossos pais. E também, Excelência, quero me juntar aos demais na homenagem ou nas homenagens que foram prestadas à Vossa Excelência, à presidência de Vossa Excelência, que diz respeito à inauguração a que eu estive presente, tive a oportunidade de lá estar presente, da auditoria virtual. Esse é o caminho para o controle externo, no estado do Amazonas, sobretudo, é o de buscar novas tecnologias para enfrentar as nossas dificuldades naturais, não é? Sempre lembro que o estado do Amazonas, em área territorial, comporta os 9 estados do Nordeste. O estado do Amazonas é maior que o Nordeste brasileiro. E para a mesma área, o Nordeste conta com 11 tribunais de contas, os 9 estaduais e mais 2 municipais. E o Tribunal de Contas do Amazonas, ele sozinho tem que dar conta de toda essa extensão territorial. Claro que os orçamentos são evidentemente diferentes, em termos de valores, ninguém aqui está comparando as coisas, mas não interessa. Interessa que o Tribunal de Contas do Amazonas tem que cobrir essa mesma extensão territorial e o nosso cidadão lá de Atalaia do Norte, lá da fronteira, ele se sente eventualmente excluído se não vê o auditor do Tribunal de Contas de alguma maneira. E uma das alternativas nossas para enfrentar essas dificuldades é exatamente o uso dessas tecnologias modernas, e este é um bom exemplo que Vossa Excelência inaugura no estado do Amazonas e no Brasil. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo feito também. Presidente, eu vou na esteira e acrescentar aos ditos uma parabenização, eminente presidente, à Ordem dos Advogados, ao advogado em si, e pela sua instituição, a transcorrer, como bem disse Vossa Excelência, no dia 11. E parabenizar todos os advogados e alguns que estão aqui, eu vejo, para não citar nome de nenhum, especificamente, vejo 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 advogados, e além dos servidores do tribunal que quer queiram ou não, em que pese não exercerem a advocacia, também são advogados de formação. Como aqui nós temos também não exercendo a advocacia, mas como advogado de formação, conselheiros
desse Tribunal de Contas. Portanto, quero parabenizar ao advogado e a aquiescência de Vossa Excelência com o deferimento que foi feito por solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns a todos. Presidente, Com a palavra o conselheiro Mário de Mello. quero só fazer das palavras dos colegas nossas palavras, senhor presidente. Nosso querido auditor Mário Filho. Também aderindo às parabenizações a Vossa Excelência pela implantação da teleauditoria, a todos os senhores advogados e também aos pais, que todos tenham um feliz Dia dos Pais. Auditor Alípio. Também, na verdade, Vossa Excelência concretizou um sonho que há tempo move esse tribunal, que é a auditoria via sistema, a teleauditoria. E eu até sugiro a Vossa Excelência e as próximas gestões, aqui a próxima gestora do tribunal, conselheira Yara, que em tempos modernos em que a informação é muito volumosa, é significativa e os recursos são limitadíssimos, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, que nós também podemos evoluir na auditoria via sistema. Sabemos que os bancos de dados públicos, eles guardam a essência da informação da administração pública, do Estado, do aparelho estatal. E lá estão todas as informações que precisamos para fazer efetivamente valer a nossa função enquanto guardião dos cofres públicos. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao procurador Carlos Alberto. Obrigado. Presidente, parabéns pela iniciativa da teleconferência. É sempre uma ferramenta a mais, conjugada com outras, vem melhorar a atuação do órgão de controle. E meus parabéns também pelo deferimento do pedido de suspensão dos prazos no dia 11, no dia do pendura, né? E eu sempre fui entusiasta, eu vim da advocacia, e eu sempre fui entusiasta da presença do advogado aqui no Tribunal de Contas. Eu ainda entrei aqui como procurador numa ocasião em que não havia pauta publicada, não havia, a presença do advogado era praticamente inexistente. Sempre fui um grande entusiasta da presença do advogado. O advogado assegura transparência, assegura rito de legalidade. Então, meus parabéns aos advogados aqui presentes. Agradeço a manifestação pelo Dia dos Pais, da eminente conselheira Yara, e gostaria de dividir com todos os senhores do Tribunal de Contas, servidores, com o nosso colegiado, a implantação da auditoria virtual, muito especial com o setor de informática da casa. Nós, costumo dizer, conselheiro, nós estamos de passagem aqui nessa presidência e nós queremos ser, acima de tudo, alguém que possa ser lembrado por ter contribuído com um pouco mais para a estrutura do Tribunal de Contas. Esse final de semana pensava que a questão, procurador Carlos Alberto, das auditorias virtuais, podem ser abertas também pelo o dia, estou aqui pensando alto, o dia do município, homenageando aqui, fazendo parênteses, homenageando a todos os advogados. Eu vejo a doutora Amanda pela segunda vez, advogada que milita nos tribunais em São Paulo. A senhora pegou 3h40 para vir de São Paulo para cá. São 3 horas para ir a Tabatinga, praticamente, de avião, dependendo do avião. Então, nós aqui no Amazonas, nós somos e estamos em um estado continental. Então, a senhora consegue imaginar as dimensões e as dificuldades que nós temos aqui em nossas auditorias. É constante no nosso dia a dia o nosso servidor ter que pegar um avião, do avião ter que pegar um bote, de um bote ter que, muitas das vezes, para inspecionar uma comunidade rural, ter que, enfim, caminhar, porque não tem acesso por estrada. Então, são verdadeiros abnegados quem faz inspeção no interior do estado do Amazonas, e aqui nós encontramos muitos servidores que conhecem essa realidade. E é com vocês que eu compartilho esse avanço tecnológico da auditoria virtual. E como falava há pouco, conselheiro Júlio, fazer um dia por município, um dia que o relator se sente
e ouça também as reivindicações, as denúncias, ouça o contraditório, dê espaço à ampla defesa, reúna oposição e situação da Câmara numa teleconferência para saber se realmente aquela obra foi concluída ou não, se o recurso da saúde e da educação, conselheiro Josué, no município de, enfim, Tapauá, em Vira, o que seja, aqui pegando por exemplo, estão sendo bem empregados ou não. Eu entendo que a auditoria virtual, ela veio para realmente somar e somar muito. E graças à força que vocês nos dão, o apoio e a solidariedade que nós temos deste colegiado unido, entendo que é mais um grande avanço que nós iremos fazer com que o Tribunal de Contas do Amazonas se estabeleça como um tribunal, acima de tudo, comprometido com toda a população do Estado. Muito obrigado, parabéns aos advogados pelo dia. Sem os senhores, nós não temos aqui a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Eu tenho muito orgulho de ter feito parcerias com a Ordem dos Advogados, onde aqui inauguramos o complexo Alberto Simonetti Cabral Filho, onde temos nada mais que de cidadania do que a Ordem dos Advogados com a Defensoria Pública, conselheira Yara. E aqui, em nossa gestão, nós tivemos essa oportunidade. Então, que fique o devido registro de nosso respeito pela entidade dos senhores. Passamos agora, se os senhores me permitem, a distribuição de feitos. Nosso conselheiro decano, Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Érico, lote 2. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 3. Conselheira Yara, lote 1. Conselheiro Mário de Melo, lote 4. Auditor Mário, lote 6. Auditor Alípio, lote 8. Passamos à pauta dos julgamentos adiados, onde temos na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva o processo de número 554/2013, representação formulada pela senhora Evelyn Freire de Carvalho, procuradora de contas, em face da omissão em responder à requisição relativa ao 5º termo aditivo do contrato 319/2010, firmado pela Secretaria de Educação com a Kairos. Há um voto vista do conselheiro Júlio Pinheiro, que não se manifestou, e o voto do eminente conselheiro relator é conhecer pela presente representação, aplicar multa e considerar em alcance o senhor Gedeão Timóteo Amorim, no valor de 374 mil. A senhora pede vista desse processo? Então, conselheira Yara, e pediu vista desse processo juntamente com seus anexos, que são o processo de número 6.981 e 2.262. Vistas concedidas à nossa eminente vice-presidente. Ainda na pauta do conselheiro Érico, processo de número 1497/2015, prestação de contas da senhora Daniele Maia Queiroz, ordenadora de despesas, referente ao exercício de 2014. A conselheira Yara tem um voto vista que não juntou ao sistema, e já o eminente relator julga irregular a prestação de contas da Coordenadoria de Administração Cefaz, de responsabilidade do senhor Afonso Lobo Moraes, secretário de Fazenda, e da senhora Daniele Maia Queiroz, técnica de Fazenda e ordenadora de despesa, aplica multa ao senhor Afonso Lobo de Moraes no valor de R$ 8.000,
como também a senhora Daniele Maia Queiroz, no valor de R$ 8.000, e considera em alcance o senhor Afonso Lobo e a senhora Daniele, no valor de R$ 423.605,31. Pergunto se a conselheira Iara irá se manifestar. Está harmônico com o conselheiro Érico. É mantido, então, na íntegra, vosso voto, conselheiro Érico, por todo o colegiado. Ainda na pauta do conselheiro Érico, dos adiados, processo número 1505/2005, prestação de contas anuais da senhora Camila Botelho Amaral, secretária de Estado de Meio Ambiente. O voto do eminente relator, julgar irregular a prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente Sustentável referente ao exercício 2014, de responsabilidade da senhora Camila Botelho do Amaral, como aplicação de multa de R$ 8.800. Há uma solicitação de vista do conselheiro Júlio, uma manifestação que não foi juntada ao nosso sistema eletrônico. Sua Excelência gostaria de se pronunciar? Sim, presidente. Com a palavra, o conselheiro Júlio Pinheiro. Na verdade, como eu observei que não houve dano ao erário, pelo menos não manifestamente pelas peças contidas nos autos, e a licitação por inexigibilidade que ocorreu, percebo de que havia especialidade para que essa inexigibilidade pudesse ser devidamente caracterizada. Eu voto no sentido que seja julgada regulares com ressalvas, senhor presidente. Continua em discussão, senhores. Em votação. Como voto eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Como voto o conselheiro José Cláudio Souza Filho. Eu teria que manifestar o meu pensar, face ao argumento do eminente conselheiro Júlio, é que fosse aplicada pelo menos a multa, né? Caso contrário, eu vou ter que ficar com o relator. Então, podemos retromarchar para uma preliminar de Vossa Para Excelência? uma preliminar da irregularidade com ressalva e multa. Eu concordo, Excelência. Então, temos 2 votos pela multa, irregularidade com ressalvas, e 2 votos pela reprovação. Como voto eminente, conselheira Iara. Com o conselheiro Júlio Pinheiro. Como voto eminente, conselheiro Mário de Mello. Com o conselheiro Júlio Pinheiro. Então, passa a ser o novo relator, conselheiro Júlio Pinheiro, com a proposta da aprovação com ressalvas e multa de R$ 8.800, sendo vencido o conselheiro relator Érico Xavier de Terro Silva, acompanhado pelo decano, conselheiro Júlio Cabral. No processo de número 3.362, é um anexo. Entendo que trata-se, já foi votado com o anterior. Os demais, passamos agora à pauta da eminente conselheira Iara, que há uma solicitação de vista. Ok, então a conselheira Iara pede vista do processo de número 11.701 do conselheiro Érico e é concedido por esta presidência o pedido de vista. Senhor presidente, esse processo, eu também tenho manifestação nele, Sim, em que pese eu não ter tido oportunidade de juntar. Como se trata... Pedido de vista? Não, já foi pedido de vista por mim e eu... Sim, excelente. Como é um processo que fundamentalmente trata de concessão de diárias e analisando os autos, só para adiantar um posicionamento, até porque eu vou entrar de férias, a partir da outra sessão não estarei presente, e aí não sei como é que ficaria. Adiantando um posicionamento com relação à concessão de diárias. Todos nós sabemos que no Estado, e eu pessoalmente vivenciei isso muito próximo. Por exemplo, teve situações, alguns anos atrás, de um incêndio, e eu me refiro a essa questão ambiental, um incêndio aqui ocorrido no estado de Roraima, onde necessitou a presença emergente de bombeiros aqui da região. Então, para que se conceda diárias no Estado, precisam hoje, e isso precisa ser revisto, 16 passos para a concessão dessas diárias. Isso passando de setor a setor. No mínimo 15 dias, se nós formos muito otimistas com relação a essas concessões.
Então, as concessões de diárias feitas na época da administração da doutora Camila, em função da necessidade premente, obviamente esses pré-requisitos de tempo e de passagem por setores distintos, que só em setores dentro da Secretaria passa por 5, fora a Secretaria de Administração, fora a Secretaria de Fazenda, enfim, para a concessão dessas diárias. E, como eu mencionava anteriormente, esse incêndio que estava acontecendo em Roraima, precisava o bombeiro ir imediatamente e, obviamente, não haveria tempo hábil para que essas diárias pudessem ser formalmente, ou seja, de forma antecipada, formalmente processadas e efetivamente deferidas para para a sua consecução, ou seja, para que o problema lá pudesse ser resolvido. Portanto, esse caso específico, principalmente na Secretaria do Meio Ambiente, danos que acontecem, situações que acontecem com emergência, situações do secretário ter que viajar com emergência para Brasília e o prazo necessário para que esse procedimento burocrático seja efetivamente realizado, infelizmente, situações excepcionais como essa, por isso que eu pedi vista nesse processo, e eu opinaria no sentido de que fosse relevado, porque nesse segundo processo, no 11.701, trata especificamente da questão da concessão de diárias. Portanto, é o meu posicionamento, que obviamente a conselheira vai ao pedir vistas, não sei se mantendo, porque não estarei na próxima sessão aqui, porque estarei de férias. Aliás, vou passar um período de férias até certo ponto delongado por necessidades prementes. Vossa Excelência queria julgar o processo hoje, Excelência? Adiantei meu posicionamento. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Para que seja julgado regulares, com ressalvas, a prestação de contas, e dessa vez sem aplicação. A Sua Excelência, então, retira o pedido de vista? Retiro. Então, vamos julgar o processo de número 11.701, onde o eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva propõe a irregularidade, a prestação de contas do eminente senhor Antônio Strotsky, aplicação de multa de 8.800 à senhora Camila Botelho e 15.000 ao senhor Antônio Ademir Strotsky. Pergunto se o relator gostaria de se pronunciar. Podemos, então, colher os votos. Como voto, eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Meu presidente, da mesma forma do critério anterior, eu voto pela regularidade com ressalva, mas com aplicação de uma multa a cada um em valores menores do que os 15.800. Não, botaria 8 e 4. Entendeu? Porque 15 mil com regularidade é estranho aritmeticamente falando. O meu 8 mil para quem e 4 mil para quem? Para a senhora Camila Botelho do Amaral. Seria os 4. Porque está aqui 15 com 8 dá 23, o meu da soma dá 12. Pergunto se o conselheiro Júlio Pinheiro encampa a proposta do conselheiro Josué. Encampar, regular com ressalva e multa. Eu estou me sentindo mediador aqui, mas tudo, vamos lá. É o que eu tento, né? Mas Conselheiro Yara. De acordo com o Júlio Pinheiro. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho o conselheiro Júlio Pinheiro, senhor presidente. Que passa a ser o novo relator da proposta onde as contas do senhor Antônio Strotsky são consideradas regular com ressalvas e multa no valor de R$ 8.800, como também uma multa de R$ 4.000 à senhora Camila Botelho do Amaral. Passamos à pauta dos julgamentos adiados de Sua Excelência o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, onde temos aqui uma tomada de conta especial do convênio 4/2011, referente à primeira parcela firmada entre SEDUC e o município de Amaturá. Responsáveis Gedeão Amorim e João Braga Dias. O eminente conselheiro julgar legal, com ressalva da prestação de contas e aplicação de multa ao senhor Gedeão no valor de R$ 1.096,03, com uma aplicação ao senhor João Braga Dias
no valor de R$ 4.384,12. Desculpa a uma manifestação do conselheiro Hélio, que nos juntou aos autos. Eu pergunto se gostaria de se pronunciar em sessão. Devolvi sem manifestação. Pacificado. Pacificado. É aprovado sem nenhuma ressalva e mantido o vosso posicionamento, conselheiro Josué. O outro também foi, trata-se é um apenso, anexo, já foi votado. Passo a pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Prestação de contas do senhor Antônio Moita, diretor-presidente do Implurb. Procurador Carlos Alberto solicitou vista. Com a palavra, eminente procurador, se assim desejar, o voto do auditor. Na realidade, uma proposta de voto, julgar regular com ressalvas, dar quitação plena ao senhor Antônio Roberto Moita Machado e o senhor Telamon Firmino Moraes Neto, referente às contas do Implurb, exercício 2015. Procurador Carlos Alberto. Obrigado. Presidente, eu pedi vista desse processo, desses autos, para analisar o pagamento de jetões. Mas o conselheiro relator, doutor Mário Filho, já fez uma abordagem e deu pela irregularidade das contas. Irregularidade não, aqui a proposta de voto é julgar regular com ressalva. Perdão. Eu estou olhando aqui o parecer. Tá? Não, eu vou deixar sem manifestação mesmo e analiso depois. O colegiado gostaria de se pronunciar? Então, a proposta de voto é mantida na sua íntegra, sem nenhuma manifestação do colegiado, como também seu apenso de número 11.862, 2016. Ainda na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Anderson José de Souza, em face à decisão 263/2016, o eminente, registrando o impedimento do auditor Alípio Reis Firmo Filho. A proposta de voto não conheceu o presente recurso de reconsideração, tendo em vista que este não atendeu na sua totalidade os requisitos da admissibilidade da espécie recursal. A conselheira Yara solicitou vista, mas não se manifestou. A senhora gostaria de se manifestar? Então, de acordo com o relator, é mantido na íntegra vossa proposta de voto. Ainda na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, processo 10.652/2017, recurso de revisão interposto pela Procuradoria-Geral do Estado, em face à decisão 1.153/2016, primeira Câmara, exarado nos autos do processo 12.481/2016, registrando o impedimento do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Há uma solicitação de vista da conselheira Yara, conhecer o presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de julgar legal e conceder registro à aposentadoria do senhor Domingos dos Santos. Já a proposta do eminente auditor, conhecer o presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento. Posso colocar em votação? Como voto em... Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu gostaria apenas de fazer algumas considerações. Todas necessárias, o senhor é o relator. Com a palavra. A respeito do princípio da segurança jurídica, que há muito nessa casa tem sido utilizado para legitimar admissões sem concurso público. Para mim, o princípio da segurança jurídica nada mais é do que cumprimento da Constituição e das leis. A certeza que o cidadão deve ter de que tanto a Constituição como as leis serão respeitadas e cumpridas. E, com base nessa opinião que eu tenho, eu teria algumas questões a fazer para reflexão do colegiado, né? Será que eu posso adquirir direitos em desconformidade com a Constituição e com as leis? Será que é perfeito um ato jurídico inconstitucional e ilegal como uma admissão sem concurso público?
como é que fica a segurança jurídica do cidadão que quer entrar no serviço público e tem que se submeter a um concurso público e ver essa regra não sendo aplicada a determinados casos? Será que isso é segurança jurídica? Outra, será que pode alegar boa-fé quem ocupa cargo público, sabe que deveria ter prestado concurso público e não prestou? São algumas questões que eu trago à reflexão de Vossas Excelências e concluo ficando com a segurança jurídica da aplicação da Constituição. Mantenho o meu posicionamento, a minha proposta de voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso para manter a ilegalidade da admissão. Em votação, como voto eminente decano. Eu voto com o relator, excelência. Doutor Mário Filho. Como voto eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Vou votar com voto visto, excelência, pelos precedentes. Como vota o eminente conselheiro Érico? Está impedido. Me perdoe, está impedido. Conselheiro Josué. Essa é uma decisão que foi tomada com o relato do eminente conselheiro Érico. Eu vou acompanhar. Como voto eminente conselheiro Mário de Mello. Com voto visto, senhor presidente. O que o conselheiro Josué acompanhou, excelência? Eu não entendi. Acompanhou. É um recurso contra uma decisão Acompanhou anterior, a proposta, cujo relator era o conselheiro Érico. É uma proposta de voto. Acompanhou a proposta. Perfeito. Entendi. Eu decido, excelência, com o voto vista pelos diversos posicionamentos já adotados tanto por mim quanto pela maioria da corte. Passo agora a pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Processo de número 1428, 2005, prestação de contas do senhor Abraham Lincoln de embargo. Conhecer os presentes embargos é a proposta de voto, para no mérito dar-lhe provimento parcial em virtude da omissão de fundamento no julgamento, devendo ser incluído no item 9.2 do Acórdão 39 de 2017, artigo 304, do TCE e da primeira Câmara. a fim de que apresente a seguinte redação: nos termos da segunda parte do inciso, gasto, me perdoe, realizado em favor da administração pública, o inciso terceiro, falta verificadas em valor no artigo 304, os demais termos de decisões devem ser mantidos. Por se tratar de um embargo, a palavra está assegurada ao eminente representante do parquet, procurador Carlos Alberto. Excelência, o Ministério Público vai na mesma trilha do voto do relator, presentes os requisitos para conhecer do embargo e também o suprimento da falta de motivação que foi alegada. Então, conhecer da provimento parcial. Mantida a proposta de voto na íntegra, sem nenhuma manifestação por parte do colegiado. Último da nossa pauta dos adiados, processo 14.099, relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho, recurso de revisão interposto pelo senhor Bernardo Volter Lemos de Almeida, em face à decisão 785/2015. A proposta de voto conheceu o presente recurso para no método dar-lhe provimento. Já o conselheiro Érico se manifesta negando o provimento e o conselheiro Josué não se manifestou. Por se tratar de um embargo, com a palavra... Não embargo, desculpa. Está em discussão. Em votação, como voto eminente, conselheiro decano. Com a proposta... O conselheiro Érico, qual é o processo? É o último, excelência? 14.099. Conselheiro Érico, já se pronunciou no pedido de vista? Sim. É aquela posição que eu tenho, que sou vencido, sobre o tribunal não poder fazer esse Obrigado, tipo de determinação à administração pública. Com o relator, excelência.
Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Josué. Com a proposta de voto, relator. Conselheiro Iara. Com o relator. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, senhor presidente. É mantida a proposta de voto, vencido o conselheiro Érico. Na pauta dos nossos julgamentos ordinários, não há nenhuma manifestação do colegiado na pauta do eminente decano, está mantido na íntegra, estão mantidos vossos votos, como também na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, estão na íntegra mantidos todos os posicionamentos, exceto o que Vossa Excelência tirou de pauta. Conselheiro Júlio Cabral pede vista no processo 11.084 de 2014 do conselheiro Júlio Pinheiro, e é vista concedida por esta presidência. A pauta do conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva, temos o processo de número 14.904/2016, que é um recurso de revisão interposto pelo senhor Elinor Glyn Cardoso da Silva, em face à decisão 1017/2016, 14.904. Ao impedimento do auditor Mário Filho, o voto do relator não conheceu o presente recurso de revisão do senhor Elinor Glyn Cardoso da Silva. Há um voto da eminente conselheira Iara, vota acompanhando a unidade técnica e o Ministério Público para dar provimento ao presente recurso, determinando ao chefe do Poder Executivo, por intermédio da Amazon Prévio, que no prazo de 60 dias retifique o ato e a guia financeira, a fim de que o adicional por tempo de serviço, ATS, passe a incidir sobre o soldo atualizado do militar em análise. Essa é uma questão que o conselheiro Érico também é vencido por parte do colegiado, e eu declaro a conselheira Iara como revisora e nova relatora dos autos. Pois não, excelência. Só é porque eu olhando aqui nos meus, retomando uma posição anterior, eu já vi várias vezes, em várias situações, para deixar registrado, e com relação à multa da doutora Camila, como eu fazia... Proclamar o resultado. Desculpa, Vossa Excelência... Então, proclamando o resultado, a conselheira Iara passa a ser a revisora do processo 14.904/2016, vencido o conselheiro Érico. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Só para deixar referendado, ainda naquele processo anterior, como eu havia feito o posicionamento com relação à exceção das concessões de diárias, eu não poderia multar se eu entendi que eram diárias concedidas de forma que são legais, que estavam previstas, que foram comprovadas, só para deixar registrado que o meu voto com relação ao Strotsky, aplique-se a multa com relação à doutora Camila, para manter a coerência, sem a multa, por conta de que o único problema foi exatamente a concessão das diárias. Confesso que eu não entendi. E não embolou. Aplique a multa, mas não aplica a multa? Não, aplica a multa para o Strotsky, porque eu concordei com o conselheiro Josué, e não aplique para Camila, que é a segunda gestora, por conta de que, especificamente, a irregularidade era a concessão das diárias, teoricamente. Excelência, mas ele não está sendo aplicada a multa a ele com o mesmo fundamento, não? É melhor retomar, presidente, porque... Certo. É que eu fui voto de Minerva. Sim, foi. Se Sua Excelência... Esse não. Não? Então, que seja retirado por parte do conselheiro, está retromarchando a multa com a senhora Camila. Seria isso, conselheiro? Está claro para a taquigrafia? Então, muito obrigado. Ainda na pauta do conselheiro Érico, a solicitação de vista por parte da conselheira Iara do processo de número 2669/2015, 3445/2015, 5003/2014, todos foram concedidos por esta presidência. Pois não, meu filho. Na pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, não há nenhum destaque, mas o Mirtil me diz que é uma solicitação de sustentação oral com processo de número 4.490. Presidente, me perdoe, eu confesso que eu estou confuso. Eu também. Nós não já julgamos isso tudo, nós estamos voltando à pauta. Não, agora é ordinário. Ordinária A senhora também. mantém a sustentação oral do que está... Então, com a palavra, o conselheiro Josué
para que possa relatar, e começando no processo... Eu quero saber, cadê esse voto? 4.490, conselheiro Josué. Eminente presidente, eu gostaria primeiro de ouvir da defesa nessa sustentação oral. Porque o meu relato, senhor presidente, ele já vai contemplar parte da sustentação oral. São órgãos pequenos que têm prestação no setor social do Estado, que trata dos direitos da pessoa humana e mais dos deficientes físicos. E, lamentavelmente, na prestação de contas, ela vem fatiada em vários processos, e eu ofereci um ponto de vista pela irregularidade, mas vou retomar pela regularidade, mas permaneci com as multas. Então, e ainda fiz diminuir a grau recursal. Mas eu queria ouvir as razões da entidade, até porque não estou com o meu sistema, já estamos agora, é a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um recurso de revisão e, como tal, eu gostaria, face à ponderação que me foi feita no próprio gabinete, pelos advogados da entidade. Com a palavra, a doutora Kedma Ponce de Leão. Questão de ordem, eminente procurador Carlos Alberto. Eu não entendi, a advogada é advogada da entidade, da secretaria? Ela está como defensora da secretaria. Se ela é da secretaria, eu sei que ela é advogada, entra em grau recursal para apresentar a sua defesa. Eu entendo que ela é advogada da gestora. Ela é advogada da gestora. Da gestora, seria isso. Foi mal entendido. Mas ela é da instituição. Aí, se ela é da instituição, né, pode estar fazendo defesa. A senhora é advogada... Posso? Querido, a senhora é advogada da gestora ou da instituição? Eu sou advogada da instituição. Então, presidente... Eu estou defendendo a instituição, porque a gestora se encontra ainda na pasta. Né? Eu acho que, sem melindre nenhum ao eminente procurador, vamos ouvir a defesa, para não cerceá-la, e depois discute o aspecto formal da coisa. Eu quero só ter o convencimento, senão eu vou retirar de pauta e vou rever o meu voto, porque as razões são fortes. Se assim preferir, presidente, eu faço. Eu retiro de pauta. Eu peço que Sua Excelência retire de pauta. Melhor. É o que eu vou fazer. Eu faço. Vou retirar de pauta. Passamos agora... Desculpa, doutor. A pauta do conselheiro Josué, excetuando este processo, está totalmente aprovado pelo colegiado. Passamos à pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, onde temos o processo de número 5.349, embargo de declaração, representação formulada pelo senhor Bibiano Simões Garcia, vereador, e José Vendeling, deputado estadual, em face da Prefeitura Municipal de Manaus e da Secretaria Municipal de Educação, para que se apure supostas irregularidades e superfaturamento em contrato celebrado com o poder público com fortíssimo índice de valores de aluguel acima do mercado. Relatora, dar provimento aos presentes embargos de declaração interposto pelo senhor Paulderney Tomás Avelino, atribuindo efeito infringente para excluir as multas aplicadas no embargante, as quais constam nos itens 8.2 e 8.10 da decisão. Por se tratar de um embargo, com a palavra o eminente representante do parquê. Presidente, nesse processo que a representação do deputado Vendeling, né, a relatora, ela, num embargo com efeitos infringentes, ela retirou as glosas. Né? Os novos embargos, eles são cabíveis. E, para manter coerência, até por uma questão de coerência, a primeira decisão, aqui na posição do Ministério Público, é que eles sejam providos. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Pinheiro.
informar que eu não participei originariamente do processo, não participei do processo originário desses embargos. Portanto, eu Registrado o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Está em harmonia com a relatora, conselheira Yara? Conselheiro Érico, quer se pronunciar? Pediu vista, conselheiro Eu vou Érico? votar pelo não provimento dos embargos. Então, conselheiro Érico, pelo não provimento dos embargos. Conselheiro Josué? Eu estou só lendo aqui o voto da eminente. Esse assunto já não havia sido discutido no tribunal? Esses embargos já não haviam sido discutidos no tribunal? São outros embargos? Conselheiro, os embargos, houveram primeiros embargos, e nesses embargos foram desconsideradas foi refeita a questão das glosas. Sim. Mas as multas mantiveram-se. Então eles embargaram dizendo que se não havia, se as multas eram em razão das glosas, as multas deveriam cair. É um raciocínio até lógico, porque o acessório não subsiste sem o principal. Porém, eu não tenho absoluta certeza se as multas elas foram todas em decorrência das glosas. Eu não sei dizer sobre isso. E eu já confesso, bom, não vou confessar coisa nenhuma, mas o fato é o seguinte, é que os embargos de declaração, eu chamo a atenção, inclusive, para ao Gostaria de pedir tribunal. vista? Não, excelência, eu confesso que não. Não quero ter pesadelo. Olha só, o que eu tenho percebido, excelência, e chamo a atenção ao Tribunal Pleno sobre isso, é que estão sendo utilizados os embargos de declaração agora como recurso. Nós tínhamos o recurso de revisão como último recurso, e agora são os embargos de declaração, que estão revendo todas as decisões do tribunal, através de embargos de declaração. Isso não é possível. Francamente, não é possível. Claro que eu reconheço a possibilidade de, através de embargos de declaração, nós concedermos efeitos infringentes a eles e, eventualmente, modificar uma decisão, porque se houve uma omissão, se houve um problema, e disto resulta a revisão do julgado, muito que bem. Mas isso é raro. É raro, isso tem se tornado frequente no tribunal. Então, me parece que nós precisamos apenas... Eu não estou aqui discutindo se... E percebi o raciocínio do procurador e entendi que, realmente, se as multas estavam atreladas ao alcance, não tem como retirar o alcance sem retirar as multas. Concordo, até em tese, mas eu não sei afirmar exatamente e, portanto, não cabe em embargos essa discussão, não cabe. E o gestor tem sempre a possibilidade de, entendendo que o tribunal não agiu com o devido processo legal, ir ao judiciário. Mas aqui no tribunal, acho que o assunto está encerrado e não deveria haver modificação da decisão. Ainda em discussão, senhores. Senhor presidente, a respeito do embargo de declaração, realmente houve uma omissão com relação à falta de constar na decisão as multas, quando só constaram da decisão o alcance. Então, por esse motivo, o advogado recorreu para que houvesse a total isenção, tanto da glosa como das multas. Acredito que ficou bem explicado no relatório que consta no processo. Ainda em discussão, senhores. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com a doutora Yara. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Com a relatora. Conselheiro Mário de Mello. Relatora, senhor presidente. Então, vencido o conselheiro Érico. E é mantido o posicionamento da relatora em harmonia com o representante do parquê. Ainda na pauta da conselheira Yara, processo de número 13.450,
representação com pedido de medida cautelar, com pedido de sustentação oral, com pedido de sustação dos atos de contratação temporária decorrentes do objeto do edital 3/2015 pela Prefeitura de Presidente Figueiredo. O voto da eminente relatora, determinar o senhor Romero Mendonça, prefeito de Figueiredo, cumpra as determinações exaradas no item 9.2 e 9.5 da decisão 76, Tribunal Pleno TCE. Informar o Tribunal Pleno em 30 dias quais as providências tomadas. Abstenha-se de prorrogar os contratos temporários. Há um voto do conselheiro Érico, divergente da relatora, mandando aplicar multa de R$ 4.300 com relação ao gestor anterior, senhor Neilson Cavalcante. A única divergência é com a multa ao gestor anterior. A senhora encampa, conselheira, a multa ou não? Não, excelência. Então, vamos aos votos. Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Eu voto com a conselheira. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Impedido nesse processo. Como voto o Com a conselheiro... relatora. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Relatora, senhor presidente. Mantido o posicionamento da relatora no processo de número 13.450, sendo vencido com relação à multa ao eminente conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, temos... Presidente, Pois não, gentileza, eu queria retirar de pauta o processo 11.687/2015. retirado de pauta. Então, Vossa Excelência não tem mais nenhum processo em destaque. Estão todos aprovados por este colegiado. Na pauta do auditor Mário Filho, processo 3.747, temos o embargo, recurso interposto pelo senhor Arlindo Pedro da Silva Júnior. Na proposta de voto, conhecer e dar provimento parcial, acrescentando 7.5, julgando regular a prestação de contas da parcela única do convênio no que tange a responsabilidade do senhor Arlindo Pedro da Silva Júnior, para acrescentar a irregularidade citada neste item referente à responsabilidade do senhor Jamil Demóstenes Uchoa, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Com a palavra, o representante do parquê. O Ministério Público concorda com o relator, excelência. Harmônico é mantido o posicionamento da proposta de voto do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Senhor presidente, um esclarecimento por parte do relator, por favor. Qual é a modificação que houve no voto? Senhor conselheiro Érico. Eu entendo que é só apenar o senhor Gessil Demóstenes Uchoa. Não, a alteração que houve foi a seguinte, é que no julgado original não era muito claro ao separar as responsabilidades do convenente e do concedente. O julgado original dava a entender que as contas dos dois foram julgadas irregulares, quando na verdade a regularidade é apenas na conta do convenente. As contas do concedente são regulares. Obrigado. Perfeito, de acordo. Passamos à pauta do auditor. Não, na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, não há nenhuma manifestação, exceto o pedido de vista do procurador Carlos Alberto no processo de número 2417, que foi concedido por esta presidência. Na pauta administrativa, não há nenhuma manifestação dos senhores, mas é concedido o tempo que os senhores assim entenderem para manifestação em plenário. Não havendo nenhuma manifestação em plenário, convoco os senhores para a nossa próxima reunião, no horário regimental, no dia 15 de agosto, e desejo a todos um ótimo dia.